Olá, olá, bem-vindo ao primeiro podcast aqui da Tribo Forte, uma coisa nova. A gente está começando hoje. Você está vendo isso, é um momento inaugural, um momento histórico aí. Com certeza a gente começando hoje, isso que vai acontecer semanalmente, já vai falar mais a respeito disso para você. Agora eu estou aqui com, você já deve conhecer, o Dr. Souto, a gente está aqui em Porto Alegre, eu vim para cá para fazer questão de gravar com ele esse primeiro podcast em vídeo, porque nem sempre vai ser em vídeo, né? Às vezes faz por áudio. Inclusive esse podcast, quando for em vídeo, você vai encontrar em vídeo, vai encontrar em áudio também, quiser escutar no teu iPhone, no teu Android, e também vai encontrar uma transcrição, né, de tudo que foi falado, escrito, se você preferir ler, enfim, para que todo mundo possa absorver a informação de acordo com as suas próprias preferências, né? Então, Dr. Souto, né, o pessoal que não conhece ainda, o Dr. Souto tem um blog também, que é o... Dieta low carb e paleolítica. Dieta low carb e paleolítica, está isso no Google, lá, Souto, dieta paleo, por exemplo, você encontra, é uma referência nacional nessa área também. O Dr. Souto, para quem não conhece, também é urologista, ele pratica isso, né, no dia a dia, e eu acho, na minha opinião, a maior referência aí também de conhecedor da área de nutrição, pesquisador, também é fascinante o que ele sabe, a maneira como ele explica esse tipo de coisa. Então não teria nenhuma opção melhor para mim selecionar para participar desse podcast do que o Dr. Souto. E eu estou muito feliz também que ele concordou aí nessa nossa ideia de fazer esse podcast semanal aqui da Tribo Forte, porque eu acho que o objetivo nosso é realmente eliminar aquela distância que existe entre o que sai no mundo de novidades científicas a respeito de emagrecimento e nutrição, eliminar aquela distância entre o que sai e o que as pessoas sabem. Então o objetivo é que esse pessoal que a gente chama do projeto Tribo Forte, né, que essa tribo se torne cada vez maior, se torne uma cidade, um país, uma nação, e o nosso objetivo é mudar tudo isso, que todo mundo que queira ter interesse em nutrição e emagrecimento encontre a informação correta. Que não exista distância entre o que sai agora no mundo e o que é disponível aqui. Então a nossa informação, nossa responsabilidade é trazer, né, todo o conhecimento que sai quentinho e passar aqui de uma forma tranquila, nesse bate-papo legal que a gente tem aqui. E a gente vai fazer todo o esforço para que isso aconteça semanalmente. Por isso, então, toda semana, claro, a gente não vai falar só disso, responder pergunta do pessoal, falar algum assunto da semana, mas se saiu um estudo essa semana, a gente vai tratar desse assunto. O Dr. Souto vai passar os inputs dele, a ideia dele, a gente vai discutir aqui, às vezes a gente vai ter convidados, né? Às vezes a gente vai ter, por exemplo, nutricionista, alguma pessoa também específica de alguma área, talvez pessoas de fora do país, né? Nunca se sabe, como já aconteceu. E nesse caso, legendado, né? Nesse caso, legendado, tudo para que a informação possa ser consumida, né? Então, a periodicidade do podcast é o seguinte, a intenção e nosso plano, nosso objetivo é postar toda terça-feira, às 7 da manhã, você vai ter um podcast aqui disponível para você se atualizar e também pegar as maiores dicas para emagrecimento, vida saudável e também saber o que a ciência está dizendo. Então, se sair aquelas balelas que sempre saem nas revistas por aí, infelizmente, o mundo está cheio dessas coisas, a gente vai dar nossa opinião, né? E nosso papel aqui, lembrando, né, Dr. Souto, não é prescrever nada, não é dizer o que você tem que fazer, o que você não é informar, né? Informar. Nosso papel é educar. Daí, o nosso papel é passar a melhor informação que existe sobre o assunto para que você possa ver e fazer a decisão que você quer com base naquilo, né? Correto, com base na melhor evidência disponível. Melhor evidência. Então a gente vai falar sempre através de fatos, através de... Se alguma coisa for especulativa, a gente vai mencionar que é especulativa. Se alguma coisa for merecer mais atenção, a gente vai sugerir que dê mais atenção. Mas a decisão de fazer, de seguir, não seguir, é sempre sua. Tá? O nosso papel é de realmente informar tudo isso para você. Agora, o assunto de hoje, desse primeiro podcast, a gente pensou, é uma boa ideia a gente falar de uma maneira geral para o pessoal situar o que engorda e o que emagrece, assim de forma geral. Porque ao longo dos podcasts a gente vai se aprofundar em várias coisas, a gente vai mencionar estudo de várias coisas, mas se você não entender, né, a base de tudo, você vai acabar ficando perdido. Então, para quem já é avançado, acho que vai tirar proveito dessa conversa, e para quem é iniciante, principalmente entender de uma maneira geral o que engorda, o que emagrece, que vai muito além de comer demais no almoço para engordar, né, doutor Souto? Exatamente. Agora eu vou dar uma olhadinha na minha agenda aqui, que a gente grava tudo ao vivo. Uma coisa interessante, antes de partir direto aqui pro assunto de hoje, que é o que engorda, o que emagrece, uma forma fácil para você entender, a gente vai responder duas perguntas aqui que o pessoal mandou pra gente. Então a gente quer fazer esse bate-papo com a comunidade também, que é bastante legal. Então a primeira pergunta, doutor, a gente pode responder, é do Alexandre Júnior. Ele postou o seguinte: você sabe em quanto tempo leva, depois de comer uma bomba glicêmica, ela começar a ser convertida em gordura? Essa foi a pergunta dele. A gente pode discutir agora uma resposta. Bom,
Só para que vocês saibam, eu não tinha visto as perguntas antes, eu não respondi. Surpresinha, colocar aí no ponto. Surpresa. Exatamente. Tá? Eu acho que uma bomba glicêmica... O que é uma bomba glicêmica? Vamos falar um exemplo, assim, um risoto seguido de um sorvete, um petit gâteau, uma coisa assim. A pessoa botou o pé na jaca, saiu de noite e comeu bastante carboidrato. Não existe possibilidade da pessoa engordar muito porque ela fez isso um dia. Ok? A quantidade de gordura que nós produzimos e acumulamos por dia, ela é pequena. Isso vai se notar como um aumento de peso, a pessoa vai efetivamente engordar no decorrer de semanas, meses e anos. Eu costumo dizer que a pessoa é o que ela faz na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo. Tá? Então, quando a pessoa come uma bomba glicêmica, vamos dizer, e no dia seguinte se pesa e está 1 quilo mais pesado, pessoal, a pessoa não engordou 1 quilo. Okay? Ninguém engorda 1 quilo por dia, isso é impossível, tá? Porque nós teríamos que ter mais de 7.000 calorias de acúmulo na forma de gordura, e isso considerando que o corpo fosse 100% eficaz na conversão da totalidade dessas calorias em gordura. Então isso não é possível. Tá? Quando a pessoa está 1 quilo mais pesada no outro dia, isso inclui água, isso inclui glicogênio, que é a forma como o corpo armazena a glicose. Tá? Então a pergunta é, quanto tempo leva para o corpo converter essa glicose em gordura? Leva tempo, leva dias, semanas. Eu acho que muita gente acaba de comer um buffet de sorvete, já consigo ver o quilo de gordura, não é bem assim. As pessoas engordam, digamos, 50 gramas num dia. Tá? Em 10 dias será meio quilo, tá? Em 100 dias será 5 quilos. E quando a pessoa vê, ela não cabe mais na sua roupa. Então é a continuação dos hábitos que é mais importante. Então, nesse caso, Alexandre, é melhor não se preocupar, né, em quanto tempo demora para o teu sorvete na forma de gordura, mas se preocupar em quão seguido você come todo o sorvete. Exatamente. Né? A segunda pergunta, então, para te matar essas duas perguntas, é da Isabela Silveira. Ela fala: eu gostaria de saber mais sobre a questão do arroz. É permitido ou não? Então, a nossa estratégia, ela dá preferência para alimentos que elevem pouco a nossa glicose, elevem pouco a nossa insulina. Tá? E o arroz, o que é o arroz? O arroz é fundamentalmente pura glicose. Okay? Que é o carboidrato, né, pro pessoal? Que é o carboidrato. Tá? Então, qual é a diferença entre o amido do arroz e o açúcar do açucareiro? Tá? O açúcar do açucareiro é doce, porque ele contém frutose e glicose. O sabor doce, né, o pessoal também não sabe, vem da frutose, e não da glicose. A glicose ela tem um gosto doce muito suave. Tá? E quando ela está na forma de amido, que é uma molécula de glicose emendada na outra, tá? Ela não tem gosto doce nenhum. Então, se eu botar na minha boca arroz, ou se eu botar na minha boca batata, mandioca, amido de milho, que é a maisena, aquilo não tem gosto doce. Mas aí termina a diferença, porque a similaridade é muito grande. Então, o arroz, ele do ponto de vista nutricional, ele acrescenta muito pouco nutriente, né, Rodrigo? Sim. O arroz, assim, não é uma boa fonte de proteína, o arroz não é uma boa fonte de boas gorduras, o arroz não é uma boa fonte de minerais e vitaminas, ele é uma boa fonte exclusivamente de glicose, de carboidrato. Então o arroz não entra na nossa preferência aí na dieta. E claro, depende do objetivo da pessoa, principalmente se ela quer emagrecer. Principalmente, talvez não seja uma boa ideia. A Alma estava falando também antes, se você já está no teu peso ideal, você gosta de... O arroz, eu pelo menos nunca vi, se você já viu, você fala, nunca vi estudo que diga que ele causa dano à saúde. Exato. E que eu considero é o carboidrato seguro, digamos. Perfeito. Né? Assim como ela tá então, isso é muito importante. Eu parti do pressuposto da pergunta da leitora de que falou. O objetivo era emagrecer. Ok? O arroz ele não é especialmente deletério para a saúde, por quê? Porque ao mesmo tempo em que ele não nos acrescenta muita coisa, mas ele não tem componentes tóxicos, ele não contém o açúcar, que é essa mistura da frutose com a glicose que a gente evita, né, pessoal, o acréscimo de açúcar na dieta. Tá? Então, para aquelas pessoas que estão numa fase de manutenção de peso, se a pessoa quiser usar um pouquinho de arroz para recolher o molinho do seu estrogonofe, sem problemas. Ou seguir o estilo de vida saudável, você gosta disso, ótimo. Por exemplo, eles sempre falam dos japoneses que comem tanto arroz, eles não são o pessoal mais gordo do mundo. Não é simplesmente pelo arroz, é pelo que eles não fazem, que o resto do mundo também faz demais, né? No blog, uma vez eu escrevi uma postagem e basicamente a postagem tentava mostrar para as pessoas a diferença entre aquilo que causa problemas. Então, por exemplo, ninguém engorda porque come muito sushi,
Ninguém engorda porque comeu muita fruta na vida. Tá? A pessoa engorda porque comeu muito pão, muita massa, muito macarrão, muito fast food, ok? Uma vez que a pessoa tenha engordado, que a pessoa esteja agora num estado de doença, tá? Aí a restrição de carboidrato para trazer de volta essa pessoa para a saúde tem que ser uma restrição muito mais severa. Bom, aí até o arroz sai fora, aí até as frutas mais doces saem fora, ok? A pessoa não engordou por causa da fruta, mas agora que ela quer perder peso, para reverter, né? Para reverter o processo, uma restrição de carboidrato mais severa às vezes pode ser necessária. Então eu concordo plenamente. O japonês, ele não engorda a despeito de comer arroz, mas o japonês come muito pouco açúcar. O japonês come muito pouca massa, muito pouca farinha. O japonês especialmente come muito pouco alimento industrializado. É verdade. Essa história de estar o tempo todo com um snack aberto comendo na rua e tal, isso é um hábito muito norte-americano e que foi importado por nós. Tá? Mas isso não é a realidade do japonês, né? É verdade, perfeito. Isso já começa, eu acho, um pouco dentro do assunto principal que a gente já começou a falar, que é o que na verdade engorda. Por coincidência, as duas perguntas já levam a gente a entrar nesse assunto. O que engorda de fato e o que emagrece? Como a gente falou, a pessoa perguntou quanto tempo demora para a gordura sentar. O hábito, né? É o hábito a longo prazo. Então a gente pode começar assim. O que de uma forma geral, né? A gente fala muito de estudo científico, o blog do Dr. Souza é cheio de estudo científico, o Emagrecer de Vez tem bastante estudo científico também. Inclusive a gente disponibiliza os principais estudos científicos para o pessoal que gosta de ler completos, né? Dentro do portal da Tribo Forte também, que é um benefício que o pessoal, um membro tem. Isso é bem legal. Mas, então, de uma forma geral, o que a gente pode dizer que engorda? Vamos tentar falar assim. O que o pessoal pensa assim, engorda é fácil entender o que engorda. Eu estou comendo demais. Só que vai um pouco além disso, né? Vai além disso. Vamos pensar o seguinte. Por que a gente não incha porque bebe água demais? Tá certo? Tá? Chega um momento que a sede termina, tá? E a gente não faz isso contando quantos ml a gente está bebendo e quantos ml a gente está eliminando na forma de urina ou de suor, tá? Isso é uma coisa automática, né, pessoal? Tá? E para todos os animais de vida livre, tá? E para o ser humano até recentemente, isso também era uma coisa natural, o equilíbrio energético. Tá? Quando a gente está atrás na necessidade calórica, a gente sente mais fome, quando a gente comeu o suficiente, essa fome vai embora, é assim que deveria funcionar. Algo, obviamente, está perturbando esse equilíbrio no que diz respeito à alimentação. Eu achei, só antes de você continuar, essa questão da água ficou sensacional, essa analogia. Imagine que essa perturbação que está acontecendo, imagine que você começa a beber água e esse equilíbrio não seja, o corpo não absorva e elimine mais a mesma quantidade, ou seja, um pouco daquela água fica no organismo. Então, ao longo do tempo, você vai bebendo água, aquela quantidade que não sai fica nós viraríamos balões inchados, tá certo? Então, saindo agora da analogia da água, você pode continuar, que essa questão, você falou, o balanço energético tem alguma coisa ali, está travando, né, o funcionamento normal dele, né? Então, ainda para pegar a analogia da água, se eu pudesse, por exemplo, bloquear o controle do líquido no corpo, bloquear o funcionamento dos rins, aí de fato a pessoa ia começar a reter, ia começar a ficar inchada, como a gente sabe que acontece. Tá? Então o que nós temos que identificar é assim, o que está bloqueando o controle natural do peso. Tá? Para nós não resta muita dúvida que são os alimentos altamente processados, tá? Aqueles que não são comida de verdade. Tá? E dentro desse grupo, os carboidratos altamente processados, na minha opinião, são os principais culpados. E coincidentemente ou não são alimentos de verdade, são alimentos criados. Exatamente. Então a mensagem que fica dessa parte agora que a gente falou é que o ganho de peso não vem da quantidade que você come, mas sim da qualidade que você come. Justo. É mais o que você come do que quanto que você come. Porque a quantidade não é que ela não seja importante. Da mesma forma, dentro da minha analogia da água, a quantidade que eu bebo e a quantidade que eu boto para fora no meu organismo, claro que são importantes. Ninguém negaria que se a pessoa beber 10 litros e eliminar só 2, que ela vai inchar, vai reter líquido. Mas ninguém fica contando quanta urina entra e quanta água sai. Por quê? Porque isso é automático, ok? Certo. Então, se a quantidade de comida tem a ver com ganho de peso, e tem, a pergunta é por que a pessoa então está comendo tanta quantidade? Aí que entra a questão de comer demais engorda. Sim, mas por que as pessoas comem mais do que deveriam, né? Exato.
Por que que as pessoas comem mais do que deveriam? Por que que o leão que está na savana africana, mesmo que tenha um grande rebanho à disposição, ele tem comida à vontade, mas ele não engorda? E a resposta não é porque ele faz muito exercício. Todo mundo que assiste o Animal Planet sabe que o leão dorme o dia inteiro. Tá? Ele só se mexe quando ele está com fome. E depois que ele está alimentado, ele volta a dormir. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, ele está comendo a comida de verdade. O que é a comida de verdade do leão? Bom, é a caça, tá certo? Tá? Agora, se nós olharmos os nossos animais domésticos, é diferente. É verdade. Porque os animais domésticos comem alimentos que não são comida de verdade. Se vocês olharem a ração, vamos pegar um exemplo, já que eu falei em leão, ração para gatos. Tá? O gato ele é um carnívoro obrigatório, pessoal. O que é um carnívoro obrigatório? Ele só fica saudável comendo carne. Tá? O gato ele não foi feito, ele não tem um metabolismo adequado para comer carboidrato, para comer uma ração à base de farinha, tá certo? Então, o gato que come comida das pessoas ou o gato que come rações ricas em carboidratos, eles ficam diabéticos. Muita gente que tem gato sabe. Gato os gatos gordo, ficam gato gordo, cachorro gordo, gato gordo com câncer até, esse tipo de problema que é absurdo. Então, assim, é aquela coisa curiosa. Os animais selvagens, comendo os alimentos de verdade da sua determinada espécie, eles mantêm o peso controlado. Os bichos que nos cercam sofrem dos mesmos problemas que nós, porque eles comem a nossa comida. Tá? Exatamente. Esse é um belo exemplo. E alimentos de verdade, isso vai ser tema assim, sempre a gente vai falar das questões de alimentos de verdade, são alimentos que a mãe natureza forneceu pra gente, em outras palavras. Né? Tudo que a gente... eu sempre falo, nossa incrível criatividade humana nem sempre vem por bem, né? Então, às vezes, a gente acaba, por um motivo ou outro, criando alimentos, que é a questão do próprio trigo, né? Que o pessoal fala, mas o trigo faz mal, tal. Porque o trigo de hoje não é o mesmo trigo original da mãe natureza, foi geneticamente modificado, ele é o que é, tem bem mais glúten do que ele tem um outro assunto a respeito do trigo, né? Mas você falou das farinhas, dos doces, todos os alimentos processados, então isso não inclui como comida saudável. Mas focando então, o que leva a engordar? Então a pessoa vai comer demais se ela comer um monte de alimentos que o corpo não sabe muito como lidar com eles. Então aquela questão da saciedade não funciona tão bem, né? É como se você tomasse água e não matasse tanto a sede mais. Tem gente que tenta matar a sede tomando o quê? Esses que é Gatorade, Coca-Cola. Coca-Cola, por exemplo, você pode tomar litros e você não fica saciado com a sede. Né? Então é uma coisa você comer, por exemplo, o teu pão, a tua massa, o teu açúcar, você consegue comer muito mais. Agora, se você estivesse comendo, por exemplo, um filé de peixe, você vai chegar, por exemplo, no segundo e vai dizer, cara, não vai mais, já falando antes, né? Agora você fala, eu tô cheio de filé de peixe, não consigo colocar mais nenhum no estômago. Aí vem alguém e te oferece, mas você quer um brigadeirinho de sobremesa? Fala, brigadeirinho tem espaço. O brigadeiro cabe. Porque isso, ele, vamos dizer, engana o sistema natural do corpo de saciedade, não é? Exatamente. Que acaba levando o pessoal a comer mais. Então existe o fato de que a comida de verdade, especialmente aqueles alimentos que têm mais proteína e mais gordura, menos carboidratos, são mais saciantes, são naturalmente mais saciantes. Okay? Também tem o fato de que o efeito hormonal dos diferentes alimentos é bem diferente, né, Rodrigo? Então, assim, uma das formas de ver a coisa é o fato de que quando a gente come um alimento que é um carboidrato de absorção rápida, tá? Nós falamos há pouco, o arroz. Tá? Aquele arroz vai elevar a minha glicose, vai elevar a minha insulina, e com insulina alta não é necessariamente que a gente engorde, mas uma coisa é fato, com insulina alta queimar gordura é muito difícil. Tá? E eu tenho uma forma que eu costumo explicar que eu acho que simplifica. Vamos imaginar que a gente tem um tanque no corpo que é para o glicogênio, que é a forma que se armazena a glicose. Os músculos, tá? fígado. E nós temos esse tanque, ele é pequenininho. Esse tanque, ele é um tanque limitado. Tá? Mas nós temos um outro tanque grande e expansível. Quase ilimitado. Quase ilimitado, que armazena a gordura. Ok? Então, o corpo, nós não gostamos de estar com muita gordura sobrando, mas para o corpo aquilo é uma poupança que ele guardou para momentos difíceis que possam vir um dia. E é uma poupança que o corpo não quer gastar. Ok? Se eu tenho lá no banco, na minha caderneta de poupança, que é a gordura, aquelas calorias guardadas com muito esforço por anos e anos, quilos e quilos de calorias, ok?
mas eu tenho o meu tanquinho, que eu poderia fazer assim na analogia, que é a minha carteira, a carteira onde eu tenho dinheiro. Eu não vou no banco sacar dinheiro se eu tenho dinheiro na carteira, tá certo? Enquanto eu não esvaziar esse tanquinho do glicogênio, do carboidrato no corpo, o corpo não tem por que queimar gordura. Perfeito. É igual você, vou comprar eu ia falar um pão na padaria. Não compro pão na padaria. Se eu vou comprar uma carne no açougue, a pessoa fala, deu R$10, você não vai, posso transferir da minha poupança? Não, você pega o dinheiro da carteira e paga. Fazer uma TED para você. Não, você pega e paga. Então, a mesma coisa, você nunca vai gastar dinheiro na poupança, repetindo o que ele falou, se você tiver dinheiro na carteira. Agora, eu tiro minha carteira, tá vazia. Bom, então eu vou pegar o meu cartão de débito e vou começar a tirar dinheiro do banco. Tá? Então, a gente fala muito dos hormônios, da insulina, etc. É a forma como o corpo faz isso. Isso que nós vamos falar agora aqui é uma coisa que não está bem documentada. Com a insulina alta, a queima de gordura fica inibida. Tá? Então, por isso que eu acho assim, uma coisa muito estranha quando às vezes o professor na academia diz assim, olha, antes de vir aqui treinar, fazer a sua atividade física, coma uma aveia com banana em casa, tá certo? Cara, esse dá assunto para um podcast inteirinho só sobre essa questão de o que comer antes do treino. Então nós nem vamos entrar em detalhes, mas vamos pensar o que vai acontecer. Eu vou encher o meu tanque de glicogênio, aquele que é o tanquinho pequeno, a carteira. A carteira vai ficar cheia de notas, tá? Para que eu vou ter que tirar dinheiro do banco, da gordura, se eu tenho a banana com aveia para queimar nessa 1 hora de academia? É óbvio que eu não vou queimar gordura, né, pessoal? E a quantidade de calorias que tem em glicogênio armazenada é muito superior à capacidade de uma pessoa normal de queimar tudo na academia. Exatamente. Se você for um atleta olímpico, talvez você consiga queimar toda aquela banana com aveia. E essas pessoas não estão realmente, atletas olímpicos em geral, tão bem magrinhos, né? Mas assim, isso não representa a realidade da maior parte de nós. A maior parte de nós tem uma capacidade de encher a carteira, de encher o tanquinho do glicogênio muito maior do que nós temos a capacidade de gastar na nossa atividade física como amadores. E é muito fácil encher o estoque de glicogênio, né? É muito fácil. Assim você falou, comeu aveia com a banana antes da academia, já... É muito fácil. Ele é um tanque pequenininho, ele se enche fácil. Né? E outra coisa que é ideal de pensar já meio que fazendo intersecção com a parte de como perder gordura, o ideal seria que o corpo conseguisse o tempo inteiro usar um pouco daquela gordura, né? Ele consegue assim, porque as pessoas quando estão numa situação hormonal travada, vamos dizer assim, a pessoa é obesa, tem vários problemas relacionados à síndrome metabólica, está há muitos anos obesa, sente fome o tempo inteiro. O que acontece? Tipicamente, a gente vê nos estudos dizendo aí, que o corpo não consegue acessar aquela gordura armazenada por mais que tenha, por causa da situação hormonal da pessoa. Por exemplo, ela tem uma insulina, por exemplo, cronicamente alta, né? Ou uma resistência à insulina, resistência à leptina. Então o corpo tem absoluta dificuldade de conseguir usar aquela gordura. Uma vez que você restabelece, digamos, o funcionamento normal hormonal do corpo, aí ele começa a conseguir pegar daquela gordura que está armazenada. E por que eu estou falando isso? Já que a gente está falando de atletas, né? Tem esse pessoal que faz triatlon, faz maratona. A maioria, né, como a gente sabe, eles vão correr e depois de 2 horas eles têm um gelzinho, que eles botam o gelzinho porque quando ele consome todo o glicogênio dele, né, ele tem aquele crash que eles falam. Inclusive tem muitos atletas que até desmaiam. E o pessoal pega e consome alguma coisa, um gel de maltodextrina ou glicose, etc. Mas tem também, é a minoria, esses atletas low carb, que a gente fala que tem um corpo adaptado a consumir energia. E como tem a poupança, aquele estoque limitado de gordura que você falou, ele não vai ter esse crash, porque o corpo já está tirando aquela energia que ele precisa da gordura continuamente. É mais ou menos como aqueles, na analogia do banco, quando a gente tem um dinheiro aplicado, mas a gente tem um mecanismo que o banco baixa para a conta corrente automaticamente quando a conta entra no negativo. Né? Então, para que isso aconteça, não pode haver um consumo crônico de carboidratos, porque isso nos deixa com muita dificuldade de usar a gordura do próprio organismo. E é verdade, eu tenho alguns desses atletas como pacientes de consultório, gente que melhorou a performance quando diminuiu o consumo de carboidrato. Coisa que há alguns anos atrás seria uma heresia dizer, porque havia uma sabedoria convencional de que o carboidrato é essencial
para a prática de atividade física. Se fosse verdade, né, acho que a humanidade não estaria aqui, porque durante milhões de anos nós temos aí os nossos antepassados, não tinha um lanchinho cada 3 horas, não tinha barrinha de cereal, não tinha nada disso, né? Imagina se dá o luxo de comer alguma coisa cada 3 horas antigamente. Então imagina como é que era a situação do nosso antepassado antes da agricultura, vivendo como caçador-coletor, no momento em que ele passou 24 ou 48 horas sem acesso à comida. Bom, agora ele não tem nenhuma energia para caçar, ele não tem nenhuma energia... Bom, ia todo mundo morrer? Pessoal, o ser humano está perfeitamente adaptado para ter boa performance, inclusive em jejum, e isso é uma decorrência óbvia da evolução da espécie. E até estudos científicos mostram que você, por exemplo, está sem comer há 24 horas, 48 horas, por exemplo, a tua performance, sensação de bem-estar, de energia aumenta, porque o corpo fala assim, cara, você não tem comida há 2 dias já. Exato. Eu vou te dar o que você precisa para você caçar essa presa. Por exemplo, um dos hormônios que aumenta nessa situação é justamente a adrenalina. Tá? Que é um hormônio que aumenta a queima de gordura no corpo. E o GH. E o GH. Que também ajuda. Que ajuda. Tá? Então, são hormônios que aumentam a queima de gordura de modo que a pessoa possa ter energia. Energia da onde? Da sua própria gordura, porque é para isso que ela serve. Ou vocês acham que a evolução colocou a gordura no ser humano pra gente ficar feio de biquíni, tá certo? Exatamente. Ela tem uma função biológica. Tá? É ser usada, né? Ser usada nos momentos em que a gente não está comendo. Dentro dessa filosofia que se criou nos últimos 40 anos, existe a ideia de que nós temos que estar comendo o tempo todo, de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas, que é uma coisa antinatural. Um hábito fabricado, é um hábito fabricado pela indústria. E eu ia falar, inclusive não tá falando desse negócio de atleta, né? Tem dentro da Tribo Forte, quem é membro, tem acesso ao documentário Serial Killers 2, que tem um experimento excepcional lá, que é de baixo carboidrato. Eles pegaram um atleta sueco lá, ou finlandês, de baixo carboidrato, e falou assim, o experimento, ele queria ver se ele conseguia, ele e a mulher, então o teste de nutrição e de relacionamento também, nadar da costa dos Estados Unidos até o Havaí com remar. 45 dias, só que eles fizeram tudo em low carb. Foi um experimento bastante bacana, tá no documentário, tá no documentário. É um atleta de 20 anos, né? Já é um cara mais... Ele é novo, mas eu acho que tem uns 30 e pouco, assim. Mas tem outros casos de pessoas mais de 60, pelo empinador de Cuba até a Flórida. Tem muitos casos assim, mas esse é um caso também extremo. Ele conseguiu só em low carb nadar por 45 dias dos Estados Unidos até o Havaí. E vou pegar o link, remar, né? Remar, o barco. Vou pegar o link para lembrar, assim, muita gente lá no blog me perguntou de um documentário da BBC em que havia 2 irmãos gêmeos, né, 2 médicos, um fez low carb, o outro fez high carb, um comeu baixo carboidrato, o outro comeu bastante carboidrato, e eles botaram eles num teste físico de andar de bicicleta subindo uma ladeira, e o que fez a dieta de baixo carboidrato teve uma performance pior. O que acontece é que não houve tempo suficiente para adaptação ali. Então, na realidade, aquele foi um documentário feito já para se chegar na conclusão esperada. Ele era um documentário... Então, não vamos ser simplistas, né, pessoal? Tem atletas de competição adotando essa abordagem. Por quê? Porque eles querem perder a competição? Não, porque ela traz vantagens. Corredores, times até de, eu acho que é beisebol, não sei, do Tim Oaks da África do Sul, lá da Austrália, também times de, eu acho que de rugby, não é? Era, acho que cricket, aqueles esportes estranhos que eles praticam lá. Quem que joga cricket? Mas o pessoal, o time inteiro mudando até para a filosofia de low carb, porque eles notaram que tem uma vantagem competitiva. Então assim, claro, isso muito pouco importa para aqueles de nós que não somos atletas profissionais. Eu acho que o atleta deve buscar junto com seu treinador, enfim, aquilo que lhe servir melhor. Mas se até mesmo atletas profissionais conseguem melhorar a sua performance com isso, você que não é profissional e que vai passar 40 minutos na academia, não precisa comer aveia com banana. E outra coisa, a gente fala de baixo carboidrato, que eu não concordo muito com isso, porque na verdade é uma quantidade normal de carboidrato. O que é alto, incrivelmente alto, é esse hábito novo, artificialmente construído pela indústria, que a gente comer pão doce, esse tipo de coisa. Isso aí é um nível de carboidrato que nunca existiu na história. Então, a gente fala agora, por exemplo, dieta baixo carboidrato. Na verdade, não. É uma dieta... Volta ao que sempre foi.
Né? Então a pessoa fala assim, baixo, mas eu não posso, eu tenho que comer zero carboidrato, não posso comer legumes, porque legumes são carboidratos também, não posso comer arroz, não posso comer batata, né? Então é uma concepção errada. Isso é importante. Na realidade, nós estamos falando naqueles carboidratos que são basicamente açúcar ou basicamente amido. Ok? Agora, se eu pegar, por exemplo, brócolis, né? Brócolis é o quê? Proteína? Não. Brócolis é gordura? Definitivamente não. Brócolis é carboidrato, mas a maior parte do carboidrato do brócolis é na forma de fibra, né, pessoal? Fibra é um adubo para a nossa flora intestinal, mas a fibra não vai elevar a nossa insulina, a fibra nos sacia, ela mata a nossa fome, tá? A fibra melhora o funcionamento do intestino, tá? Então vamos qualificar isso aí, né? Então quer dizer, é uma troca de carboidratos ruins por carboidratos saudáveis. É basicamente voltar ao que a humanidade sempre fez antes toda essa criatividade industrial do ser humano. Então, resumindo então a parte que é muito fácil de falar em vários, tem muitos aspectos relacionados a isso, né? Mas a situação que a pessoa então tá gorda e se continuar fazendo a mesma coisa, só vai engordar, é uma situação que ela tá, digamos, hormonalmente desequilibrada, ou seja, tem que desenvolver uma resistência à insulina, uma resistência à leptina também, não consegue acessar gordura por causa dessa insulina crônica no organismo. Então a pessoa está comendo de uma forma que todo o sistema de saciedade está desbalanceado, o equilíbrio energético não está funcionando. Então ela está meio com caos hormonal, certo? É a situação que é aquela espiral negativa que a pessoa nunca vai... Né? Então não adianta a pessoa continuar comendo menos todos aqueles venenos, certo? Isso é muito importante, porque assim, nós não vamos negar o óbvio. Qualquer pessoa que fizer uma dieta de fome vai perder peso, ok? Se a pessoa realmente comer pouquíssimas calorias por dia, ela vai perder peso. Tá? Bom, por que todo mundo não resolve o problema dessa forma, então? Tá? Porque a pessoa se sente miserável, porque ninguém consegue ficar permanentemente com fome, porque a pessoa não vai ter energia para fazer suas atividades diárias. Ok? Então, a restrição calórica não é que ela não funcione de forma aguda, ela não funciona no longo prazo. Tá? Existe uma série de funções altamente reguladas no nosso organismo sobre as quais a gente tem influência no curto prazo. Vou pegar umas bem óbvias, tá? Por exemplo, eu consigo trancar a respiração por um tempo, e se eu treinar bastante, quem sabe eu consiga trancar por 2 minutos, ok? Mas eu não vou conseguir trancar minha respiração por muito tempo, ok? Eu consigo deixar de dormir. Tá certo? Eu consigo ficar, nos meus tempos lá de médico residente, ficava 36 horas, às vezes 48 sem dormir. Tá? Agora, eu não consigo fazer isso no longo prazo? Não é possível, ok? É possível fazer restrição calórica e perder peso? Por semanas, meses. Okay? Até os mais resistentes, até meses conseguem. Mas não no longo prazo. E em todos os exemplos que a gente citou, o que acontece? O corpo lança mão de mecanismos compensatórios. Uma hora vai vir um sono tão grande que aquela privação de sono será compensada dormindo um tempão. Uma hora, quando eu parar de trancar a respiração, eu vou o quê? Hiperventilar. Eu vou compensar o pouco que eu estava respirando por 2 minutos, respirando o dobro nos minutos seguintes. Tá? E é isso, pessoal. Restrição calórica, daqui um tempo a gente não aguenta, chuta o balde e come a mais. E por isso que todo mundo sabe que a restrição calórica tende a falhar, não vou nem dizer no longo, vou dizer no médio prazo. No médio prazo, tá? E falhar como? Com um aumento compensatório da quantidade de comida até que a pessoa termine onde começou ou mais. Tipicamente até pior, né? Tipicamente até pior, porque o corpo tende a compensar para mais. E isso é falando da situação física, a gente está mencionando a questão psicológica. Exatamente. Da pessoa ter emagrecido e ganhado mais ainda depois. Imagina qual que vai ser a mentalidade dela numa segunda tentativa, então, para que eu vou restringir a quantidade total de calorias? Para que eu vou restringir a quantidade total de comida quando eu posso escolher aqueles alimentos que a gente já sabe que são os principais responsáveis por desregular o apetite? Tá certo? Exato. Esse é o ponto fundamental. Tá? Porque, repito, existem vários tipos de abordagem de dieta que funcionam no curto prazo. Tá? A questão é, eu tenho que ter uma abordagem de dieta na qual eu possa ficar sem fome. Ou seja, eu não posso fazer uma restrição calórica irrestrita. Eu tenho que diminuir aquilo que realmente atrapalha na manutenção do peso. E a gente fala em estilo de vida, é uma forma de seguir para sempre comendo daquela forma.
Ninguém consegue seguir bastante comendo uma dieta, né? Então, como você falou, não sentir fome e, mais importante que isso ainda, a tua imunidade fica melhor, a tua disposição fica melhor, né? A performance humana fica melhor, simplesmente porque é ótimo, é o combustível perfeito para o organismo humano. É isso que a gente quer retomar para as pessoas. Para quem já acompanha, já segue o site do Rodrigo, meu blog, isso que eu vou falar é muito óbvio. Para quem está começando, vocês podem não acreditar, mas me deem um voto de confiança. Eu tomei meu café da manhã bem cedo hoje de manhã. Tá? Bem cedo hoje de manhã, comi uns ovos. Tá? Agora são 15 para o meio-dia. Eu não estou com fome. E se nós ficássemos aqui conversando até a 1 da tarde... Sim. Tá? Então isso é muito diferente daquela sensação de uma necessidade de comer, que eu sei que muitas pessoas que estão comendo a dieta padrão ocidental, aí cheia de carboidrato refinado, a pessoa teria que fazer uma pausa. Ó, vamos parar agora, vamos comer um lanchinho. E outra, depois pessoa a gente fica continua. nervosa. Fica irritada, o humor afeta até o humor da pessoa. A pessoa não consegue pensar em outra coisa, é o que a gente escuta, né? Diz, olha, quando vem a fome, eu não consigo pensar em mais nada. E claro, aí o que tem disponível para comer por aí? Né? O que tem disponível? É mais fácil, é o pacotinho do carboidrato, é a barrinha de cereal, é o sanduíche, é o doce, é a barra de chocolate. Quando eu falo em barra de chocolate, vamos qualificar, né? Não é o nosso chocolate 80%, 85% cacau. Aquilo que as pessoas normalmente falam em chocolate, eu sempre brinco, né? A pessoa diz assim, eu sou viciado em chocolate, eu sou chocolatra. Eu digo, não, você é doçólogo. Uma pasta de açúcar com... Porque é um doce sabor chocolate. Foi colocada a mínima quantidade possível de cacau ali para dar um sabor naquele doce, naquela pasta de leite com açúcar, um sabor chocolate. Okay? Exatamente. Quando nós falamos de chocolate é outra coisa. É 85% cacau, então ele é um chocolate amargo que se você estiver tomando um cafezinho sem açúcar... morde aquele quadradinho de chocolate 85%, em comparação com o café, ele é levemente adocicado. E quando você para de comer essas porcarias, que a gente come esses alimentos semente doce, ou chocolate mesmo ao leite, que é semente doce, esse chocolate considerado amargo, 80%, com o tempo teu paladar meio que reconhece ele como sendo doce, porque você, né, a gente acaba... deixando mimado o nosso paladar, porque a gente mostrou alguma coisa nova que é extremamente, não é natural, é artificialmente doce. Então quando a gente retorna a comer, tem gente que nem, até batata doce, para algumas pessoas, ai que doce que é isso? Se você come também batata doce, você não gosta que não é doce, está acostumado com pudim e leite condensado, é muito mais doce. O paladar muda muito. O paladar muda, né? E muda porque no corpo tudo é assim, se adapta, né? Se a gente está, por exemplo, caminhando na rua, no sol, e a gente entra numa sala de cinema, num primeiro momento a gente não consegue enxergar nada, tá certo? A gente tem dificuldade de não tropeçar ali nas escadas e tal. Aí passam uns minutos, a gente começa a enxergar e vê que a sala tá clara. Tá? É a mesma coisa, quer dizer, se eu como uma quantidade 1000 vezes mais doce do que o que seria normal na natureza, bom, quando eu coloco uma coisa que tem uma quantidade normal de doçura, uma batata doce, uma cenoura na boca, eu não consigo sentir aquilo doce. Mas depois de alguns dias, algumas semanas, onde a gente para de submeter a língua a essa quantidade loucamente doce, o paladar muda muito. Começa a sentir os sabores verdadeiros novamente. E você falou, por exemplo, eu particularmente não como nada no café da manhã. Você falou que comeu bem cedo. A gente, bom, cada um varia, né? Eu provavelmente tomo um café, porque eu me adaptei muito bem assim. Então cada pessoa tem a sua própria estratégia. Mas a mensagem principal é a questão da fome que você falou. Não tem aquela, que fome. Uma fome normal, natural, ela vem em ondas suaves. Sente fome, se você estiver trabalhando, você, tem que almoçar, tá, mas você trabalha meia hora, passou. E depois ela vem de novo. Uma onda assim suave, sugerindo que você poderia ingerir uma coisa se você quiser. Mas isso acontece se o corpo tiver acesso fácil à poupança, né? Se ele conseguir pegar a energia que precisa no momento daquela gordura. Agora, se você tiver numa situação, por exemplo, a pessoa com síndrome metabólica, obesa, tem um monte de gordura inacessível ao corpo e acabou, por exemplo, o estoque imediato de açúcar que ela tem, ela vai sentir essa fome neurótica que a gente estava comentando. Que é o cérebro em pânico. Ele está vendo assim, opa, eu esqueci a senha do banco, eu sei que tem dinheiro lá, mas não me adianta, eu não consigo acessar. Eu preciso na carteira de dinheiro. Eu preciso agora. Né? É bem isso. Hoje é domingo, né? Então domingo eu tomei meu café da manhã. Se hoje fosse uma segunda-feira, possivelmente eu não comeria nada de manhã, porque eu prefiro dormir uns minutos a mais. Okay? Então, assim,
Por quê? A gente sente menos fome numa dieta mais nutritiva, mais densa do ponto de vista nutricional e que não tenha carboidratos de digestão muito rápida. E assim como a fome não flutua, o que não flutua também é a tua sensação de bem-estar e a tua performance durante o dia, né? Exato. Não flutua de acordo com as refeições que você come, você tem uma performance estável. Eu também lembro quando, antes de eu ser iluminado por toda essa ciência, esse tipo de coisa, eu também, quando eu trabalhava, depois do almoço, o que acontece? Sono. Mas sono ou na faculdade, aquele sono que você realmente tem que quase dormir na frente do chefe. Só que isso, pra mim, eu notei muito que acabou depois que eu parti para uma alimentação. Eu me lembro claramente, na época que eu era médico residente, nós comíamos num refeitório do hospital. E o refeitório do hospital tinha um bife duro, arroz e feijão, né? E, então era uma grande quantidade de arroz, um feijão por cima e aquele bife durinho. E depois a gente sentia tanto sono de tarde, mas tanto sono, que a gente ficava especulando o que colocam nesse arroz. O que colocam? Não precisa nada, pessoal, é só o arroz, esse é o efeito do arroz. O que acontece, a gente tem um pico de glicose muito elevado logo depois de comer aquela quantidade de arroz, que poderia ser um morrinho de açúcar também. Sim, exato. E quando depois essa glicose despenca, né, 1-2 horas depois da refeição, bom, aí vem o cansaço, vem a sonolência, tá certo? Eu gosto de analogias, eu acho que facilita a compreensão. E uma analogia interessante é pensar nesses carboidratos de absorção muito rápida, da mesma forma que a gente pensa numa lareira ou num fogão a lenha, no graveto, que queima rápido, né, ou no papel que a gente bota ali queima rápido, que seria o carboidrato de absorção rápida, versus a gordura e a proteína, que é como o nó de pinho, ou como aquele tronco grosso que queima devagar e sempre, queima o dia inteiro. Exatamente. Ele mantém o fogo aceso, não dá um fogaréu que depois se apaga e vira cinzas. Eu usei exatamente a mesma analogia naquele diagrama da fogueira que eu te mostrei antes. Justo. No pessoal do Código Emagrecer deve saber que é justamente isso. A fogueira se você jogar carvão de churrasco ali, ele vai queima e tal. Ou se você jogar uma lenha que queima se você jogar um carvão de má qualidade, todo gaúcho sabe. Um monte de fogo, acaba rápido. Se tiver um carvão de boa qualidade, se coloca e mantém uma temperatura por horas, você pode fazer churrasco tranquilamente. Que é a mesma questão que você está falando agora. É isso aí. Então, a ideia não é passar fome. A ideia é, ao invés de ficar colocando graveto e papel na fornalha o dia inteiro, ok? Bota logo um nó de pinho ou um tronco grosso ali dentro e deixa queimar. Deixa queimando, fica tranquilo. E fica tranquilo e vai viver a vida, vai pensar em outra coisa e não em comida o tempo todo. Além de ser muito mais prático, né? Imagina você não precisar se preocupar com uma refeição a cada 3 horas. Você tem muito mais, você pode desenvolver o teu trabalho melhor, tudo melhor, sem essa preocupação e sabendo que teu corpo tá bem nutrido. Então, voltando a pessoa está gorda com a situação hormonal dela, está toda enroscada por causa do tipo de alimento que ela está se alimentando ao longo do tempo. Então é o que você faz ao longo do tempo que vai definir tua situação. E você começa a emagrecer quando você retira o que está causando o problema, que não é o excesso que você está comendo, né? Você está comendo demais, mas quando você muda a qualidade que você está comendo, a tua saciedade começa a funcionar melhor, você vai parar de comer demais, porque os alimentos que você come são suficientes para te dar saciedade, e o sistema hormonal começa a regularizar, e você começa a conseguir acessar a poupança, ou seja, a tua fonte de gordura, e tudo começa a ir agora numa espiral positiva rumo à luz, não mais à escuridão, né? Muito bem. Eu vou deixar também mais um exemplo, que é uma coisa para vocês pensarem. Né? Se esse assunto de que a pessoa engorda só porque come demais, se isso for verdade, eu quero que alguém me explique como se explica a pessoa naturalmente magra. Sabe? Aquele amigo, aquele parente, aquela prima, que pode comer o que quiser e se mantém magra. E não adianta me dizer, não, no fundo ela come pouco, porque quem tem essas pessoas na sua vida, quem conhece essas pessoas, sabe que elas comem bem. Tá? E que elas acompanham num churrasco, elas comem bem. Tá? Então, qual é a explicação disso? Tá? Obviamente, o corpo dessas pessoas não tem esse mesmo bloqueio que o Rodrigo estava falando, certo? Se a pessoa um belo dia come mais, bom, o corpo dela gasta mais calorias naquele dia e ela sente menos fome no dia seguinte para compensar. Tudo automático.
Tá? Aqueles de nós que não temos essa genética abençoada, a gente não pode abusar de determinados alimentos que influenciam para o lado ruim esse equilíbrio. E tem gente que só de olhar diz, olhar na sobremesa engorda. E na verdade, cientificamente pode dizer que sim, você engorda só de olhar, porque o teu corpo secreta insulina já só de você olhar para alguma coisa. Mas enfim, isso sem contar no metabolismo, né? Tem estudos legais também que mostram a mesma pessoa, uma pessoa normal, que come, por exemplo, 2.000 calorias a mais por dia do que ele precisa, tipo 5.000 calorias por dia, de alimentos ruins, digamos, o pão, a massa, etc., carboidratos bastante, e as mesmas 5.000 calorias, que são, de novo, 2.000 calorias a mais que ele precisa por dia, de alimentos corretos, alimentos de verdade. O que acontece? O metabolismo dela se regula de forma que não tem excesso, então a pessoa não engorda. Na verdade, não sei se você lembra foi aquele rapaz, né? Sam Feltham. Olha só, aquele rapaz colocou até a foto dele e na verdade ele perdeu cintura até comendo a mais. Comendo a mais comida de verdade. Certo. E o contrário, quando ele comeu a mais dos alimentos que a população come por aí, ele notoriamente engordou. Nas fotos se Inchou, via bem. Engordou. Claro, o Sam Feltham é um cara bem jovem, ele é um cara naturalmente magro. Ele nunca foi gordo. Tá? Então, assim, por favor, pessoal, ninguém vai comer 5.000 calorias de comida de verdade, porque sim, dá para engordar. Tá? Mas o que esse experimento mostrou? Que se a gente engorda muito menos comendo um excesso de alimentos de comida de verdade do que nós engordamos comendo o mesmo excesso de alimentos ruins. Então, o Jonathan Bailor, que é um autor que nós dois gostamos, né? Porque ele é cheio de analogias nas explicações que simplificam, né? E o Bailor, ele diz assim, se nós comemos mais calorias do que o nosso corpo normalmente gasta, a maioria das pessoas é assim, bom, a pessoa irá engordar. Não, algo terá que acontecer. Agora, esse algo pode ser engordar, esse algo pode ser eu ter mais energia e sentir mais vontade de me movimentar, de me exercitar. Esse algo pode ser a temperatura corporal subir alguns décimos de grau e irradiar parte dessa energia como temperatura. Este algo pode ser construção de massa magra, se eu estiver fazendo musculação, por exemplo. Então, o corpo não é obrigado a acumular como gordura qualquer excesso que eu consuma. Tá? Então, a ideia de que é simplesmente se eu comer um pouco a mais eu engordo, se eu comer um pouco a menos eu emagreço. Bom, se isso fosse verdade, todo mundo comeria um pouco a menos e ficaria bem magrinho. Quando eu como um pouco a menos, o que acontece? O corpo gasta um pouco a menos de energia. Tá? Agora, quando eu continuo comendo normalmente, mas eu mudo o tipo da minha alimentação, tá? O corpo pode decidir que vai fazer com essas calorias, ao invés de armazená-las, parte delas utilizar para massa magra ou para outras funções metabólicas. Então, o corpo não funciona basicamente só engordando e emagrecendo. Ele é uma entidade biológica super complexa e a gente, mudando o tipo de alimento, está mudando a regulação. E sem entrar no mérito que é muito mais fácil você comer excesso de caloria desses alimentos ruins do que de alimento de verdade. Sim. Tenho certeza que o jovem lá deve ter se puxado para conseguir comer demais de alimentos de verdade. Está escrito, no blog ele narrava a dificuldade que ele tinha de comer 5.000 calorias de alimentos de verdade. Ele chegava a ficar nauseado, porque era muito difícil. E a espantosa facilidade que ele teve de comer as 5.000 calorias com alimentos ruins, tomando Coca-Cola normal, comendo Cheetos e esse tipo de coisa, é muito fácil. Né? Muito fácil. Bom, e vamos lá, né, pessoal? Ninguém é ingênuo, a indústria explora isso. Tá certo? Com certeza. Eles já fazem a coisa com uma textura, com realçadores de sabor, com uma quantidade a mais de açúcar, no sentido de que se torne irresistível. Né? A comida de verdade nunca vai ter esse efeito. Com certeza. Então, pessoal, é o seguinte, tem um bônus para o pessoal que faz parte, para complementar aqui o podcast, o pessoal que faz parte da Tribo Forte. Você pode entrar no portal, a gente colocou uma listinha de 10 alimentos para abraçar e 10 alimentos para chutar, que a gente brinca. São 10 alimentos que vão te ajudar com o seu estilo de vida legal, emagrecer se você precisa, e 10 alimentos que são reconhecidamente danosos à saúde, que não vão te ajudar. Então, se você faz parte, pode entrar dentro do Tribo Forte lá e pegar o teu PDF bônus lá dentro. Sobre os próximos podcasts, né, a gente vai se ver aqui toda semana agora. Esse podcast de hoje, pode ver que foi um bate-papo legal, tudo mais, espero que tenha sido útil para você, foi bastante geral. A gente vai, de vez em quando, já te adiantar, entrar em detalhes específicos, né, de estudos
e vai ser avançada a conversa muitas vezes. Então muitas vezes vai ser tranquilo, algumas vezes vai ser bem, vai afunilar, porque tem todo tipo de audiência, né? E a gente quer passar o melhor conhecimento possível e sempre, cara, fazendo esforço para deixar o que a gente tem que falar da forma mais simples, para que a maioria das pessoas possam absorver. Então, o papel não é complicar, o oposto é facilitar. Só que às vezes a gente precisa ir, né? Claro. Mais o que acontece é assim, ó, agora quase toda semana sai uma notícia na grande mídia, determinado alimento que se achava que era ruim era bom, determinado alimento que se achava que era bom era ruim, ok? Então, e vocês que estão seguindo esse plano, obviamente tem os amigos e parentes que vão dizer, olha, viu, saiu aqui no jornal de hoje, ó, isso que você está fazendo não faz bem para a saúde. Então nós vamos comentar as notícias da semana, os estudos da semana, sempre que surgir alguma coisa bombástica, pode ter certeza que será coberto aqui. Vai coberto. A gente vai fazer o possível para passar essa informação de uma maneira destendenciosa, né? Porque, como a gente sabe, a maioria dessas coisas que saem é porque tem por baixo alguma coisa. Então, a gente vai passar a informação para você nua, crua e clara, como a gente sempre fala, e passar a informação e você pode fazer com ela o que você desejar, né? O pessoal que não faz parte da Tribo Forte, que é o portal, você pode aprender mais o que é isso aqui, tá? Você encontra aqui um botão aqui abaixo e você pode ver mais sobre como é e pode se juntar a essa tribo aí e aproveitar dos benefícios que ela tem. Então, eu acho que esse primeiro episódio finalizou. Eu agradeço por você estar participando, estar investindo na sua saúde, investindo em educação, que só por isso você já está à frente da maioria, né? Eu espero que isso mude. Obrigado, doutor Souto, também, por participar desse bate-papo em vídeo aqui. A gente vai se ver toda semana aqui, então se mantenha ligado e a gente se fala no próximo episódio, então. Até mais. Até mais.